Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma caminhada que eu pretendo estender ao longo dessas próximas 2 semanas, olhando para a vida e para um momento específico da vida deste homem que, segundo concordam os grandes estudiosos e historiadores do cristianismo, depois de Jesus Cristo, esse homem foi uma das grandes personalidades, da fé cristã. Eu me refiro ao apóstolo Paulo. Ele é o autor da maior parte do que nós temos na mão, chamado de Novo Testamento. Foi um judeu fervoroso, converteu-se ao cristianismo e passou então a exercer um papel fundamental no espalhamento da mensagem de Jesus Cristo. Mas a obra de Deus na vida do apóstolo Paulo começou no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, e ele diz assim a partir do verso 3: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? Esse nome Saulo era o nome de judeu, do apóstolo Paulo. Essa pergunta que o grande apóstolo Paulo, nessa época aqui mais conhecido por Saulo de Tarso, esta pergunta que ele faz, ela é uma pergunta muito importante para o nosso dia a dia, para a gente considerar a respeito do Deus em quem dizemos crer. Paulo era um judeu, portanto, ele conhecia as Escrituras. Ele vai dizer mais à frente nas suas cartas que ele era um zeloso, profundo religioso, apegado às sagradas letras de Moisés. Então ele era alguém que levava Deus a sério. E nesse momento, quando a luz brilha sobre ele, a pergunta que ele faz não é como a gente diria num bom cearense, assim, não é que ele chega e diz: que diabo é isso? Ele não fala assim. Ele pergunta assim: quem és tu, Senhor? A palavra grega para Senhor era algo que se usaria apenas para o imperador ou para o Deus a quem servia. Então, se Paulo, judeu, usa essa expressão, é porque de fato o que ele está dizendo seria mais ou menos assim: Senhor, quem és tu de fato? Até hoje eu pensei que te conhecesse, mas algo está acontecendo no meu coração. Algo veio nessa luz agora, algo me jogou no chão e eu começo a desconfiar que ainda não te conheço. Esta pergunta que o apóstolo Paulo faz leva a mim e a você questionarmos quem é esse Deus a respeito de quem dizemos conhecer. Um Deus que para muitos é mais confundido com Papai Noel, alguém que está assim a serviço dos nossos caprichos e desejos de consumo. Para tantos outros é um Deus mais parecido com um bicho-papão, assim, que fica ali na espreita esperando o nosso próximo erro para dar uma chicotada e mandar o castigo. Para outros é um Deus também licencioso, que pode tudo e tudo vai na base do perdão e não se importa muito como a gente vive a nossa vida. Para outros é alguém que criou o mundo, voltou para o céu e deixou a gente à mercê das nossas próprias escolhas. Você já se fez essa pergunta? Quem é o Deus em quem você diz crer? O apóstolo Paulo precisou que essa luz brilhasse sobre ele, que lhe fizesse ir ao chão e começar um processo de questionamento. Um processo onde ele ia começar a pensar e refletir, de fato, sobre quem é esse Deus em quem ele cria. O meu desejo é que ao longo dessas próximas 2 semanas essa luz brilhe sobre você também e você comece a se questionar e a amadurecer a ideia de quem Deus é verdadeiramente para você. Isso vai mudar e impactar a forma como você vive a sua vida. Que a luz dele brilhe sobre você, te dê um bom dia e uma boa semana. Até a próxima.